Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui dando início a mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Você que já nos conhece, nos acompanha, sabe que estamos tanto nas plataformas de streaming, como também em vídeo no YouTube e no jornalismo da Band. Bom, você sabe, né? A gente tem aqui discutido questões da negritude, questões dolorosas, mas também questões leves, exaltando a nossa negritude, tanto que o nosso nome chama Pretoteca. Todos os outros programas são especiais, mas esse, especialmente, é ainda mais. Não desmerecendo quem já passou por aqui, claro, mas é porque a gente está completando 100 programas. Esse é o Pretoteca de número 100, e para isso tinha que ser alguém, né, pessoas ainda tão especiais quanto as que passaram por aqui hoje. Poderia ficar falando o dia inteiro sobre o quanto essas pessoas que a gente vai receber hoje são especiais, porque eles mudaram a nossa história, mudaram a história do samba no Brasil, a minha história também, por que não, antes da gente revelar, porque desse grupo nasceram e floresceram nomes como Almir Neto, Jorge Aragão, tantos outros nomes do nosso samba. Então, sem falar muito mais, é uma realização de um sonho pessoal e profissional estar aqui diante do fundo de quintal. Obrigada. Muito obrigada, gente. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Eu li tudo porque eu sou fundador. Esse era dos meus pais, é um dos discos que eu lembro muito da gente estar ouvindo em casa. Eu trouxe para vocês darem aquele autógrafo. A primeira formação do grupo Fundo de Quintal. Primeira formação. Bonito demais, a gente né? ver essas coisas que a gente volta no passado. Sim. Estamos aqui, então, com o Júnior Itaguaí, Márcio Alexandre, e ele, que é o grande fundador desse tesouro, né, da cultura brasileira, que é o Fundo de Quintal. Gente, eu trouxe aqui o meu disco de vinil, um dos que a gente mais ouviu na minha casa, na minha infância, o Mapa da Mina, um descasso com a formação original do Fundo de Quintal. E, seu Bira, muito obrigada por estar aqui falando com a gente. Eu, como presidente do Cacique de Ramos, de onde saiu o grupo Fundo de Quintal, de onde saiu os grandes nomes, da maioria dos grandes nomes da música, que ninguém tem essa história da música popular brasileira, eu me sinto agraciado e reconhecido à imprensa por tudo que fez pelo grupo Fundo de Quintal e tantos outros nomes consagrados que saíram do Cacique de Ramos também. Então, a vocês, nós somos agradecidos, somos reconhecidos por estar nesse momento, mais uma vez, extravasando o nosso diálogo com o maior respeito e dependendo só de você agora, porque você vai fazer as perguntas, vai procurar saber, e nós estamos aqui à sua inteira disposição, com o maior respeito e admiração, do fundo do nosso coração. Do fundo do nosso quintal, né? Do fundo do nosso coração. Se É uma não fosse alegria. Se não fosse vocês, o Fundo de Quintal não seria o grupo mais premiado da música, não seria o grupo que eu acho que é um dos que mais trabalha fazendo show e tem essa identificação com o público, que é sensacional. Nossa, é uma alegria pra gente, né, estar aqui perpetuando a história do Fundo de Quintal, que começa com o senhor, né, fazendo a fundação do grupo através do Bloco Cacique de Ramos. Conta um pouquinho pra gente de como que se iniciou essa história. Eu sou presidente do Cacique desde a fundação, eu que criei o Cacique de Ramos. Se tornou o bloco mais tradicional do Rio de Janeiro e dentro do Brasil. Eu acho que não tem ninguém que tenha a história que o Cacique de Ramos tem. Além de levar alegria e descontração para as pessoas, para o povo, no modo geral, não só no Carnaval, como durante o ano, pelos tantos nomes consagrados que de lá saíram, como foi o Fundo de Quintal, que foi o primeiro que saiu e o grupo mais premiado no Prêmio da Música Popular Brasileira, de onde saíram os grandes nomes consagrados. Se eu ficar falando aqui, eu vou ter que resumir muito, porque, graças a Deus, nós sempre, quando saía um elemento nosso, do grupo para fazer carreira solo, nós tivemos a possibilidade de sempre preencher como nós estamos preenchidos agora por esses dois jovens talentosos que têm identificado, têm sido muito importante para todos nós. Eu tenho que falar assim porque eles agora são os absolutos que estão na frente, juntamente com os demais componentes do Grupo Fundo de Quintal, como o grupo mais premiado do Prêmio da Música Popular Brasileira. E se não fosse vocês, pessoas da imprensa, jamais o Grupo Fundo de Quintal conseguiria conquistar tantos espaços, não só dentro do nosso querido Rio de Janeiro, como do Brasil e do mundo, que nós já visitamos praticamente o mundo todo, levando essa mensagem do samba autêntico, samba de raiz, que é a nossa identificação. Agora estamos aqui diante de um mestre, né, gente? 86 anos de idade, é mestre para vocês, é mestre para mim.
Suburbanos, claro, é bom dizer isso, né? Oswaldo Cruz aqui na veia, subúrbio de Ramos, ali de onde seu Bira mora até hoje. Como que é para vocês, né? Queria, se vocês puderem falar a idade, se não for um problema, estarem diante de um cara como esse, com esse aprendizado e hoje fazendo parte desse grupo, né? Eu nem citei aqui o Arlindo Cruz, por exemplo, que é um que saiu também do Fundo de Quintal e agora vocês também ocupando esse lugar. Vamos começar com você, Júnior. Não importa o valor da fama, se o valor pra gente é sentimental. Faz tempo que é domínio público e o povo canta Fundo de Quintal. Eu tenho pudor nenhum de dizer que agora completo 49 anos. Sem botar o catupiry, hein? Fala a verdade. Não. Não tem gato, não tem nada. Por isso que eu não deixo nem o cabelo crescer, para não caguetar mais. E não tem ruga, né, gente? Porque a gente preto é um negócio difícil de aparecer. E como você falou dessa pedra fundamental colocada por esses nomes maravilhosos que você falou aí, a gente fica feliz pra caramba de pelo menos ter sido lembrado, já é uma coisa, indicação pro Oscar. Não, você ser lembrado para poder tocar um banjo, um instrumento que, poxa, o Almir Inseriu no grupo, né? tocou tão bem. Então, e depois dele veio o Arlindo, com a história toda, com aquele peso todo. É bom nem subir no palco pensando nisso para poder você não colar as placas. Exatamente. A gente costuma dizer isso, não colar as placas e ficar só, né, naquela coisa de viajando. Mas a possibilidade de poder mostrar uma canção e da canção ser escolhida para entrar no repertório do Fundo de Quintal, você fala assim, poxa, legal, né? Bacana demais, é de muita alegria, felicidade geral, né? A família toda comemorando, né? O fato de você estar num palco e olhar para o lado, ver o Sereno, olhar para o outro lado e ver o Bira presidente, né? E quando você parar de tocar o banjo, ter aquela pausa e quem está virando é o Ademir Batera, tu fala assim, aquele sorrisão, que né? delícia, que maravilha. É maravilhoso, eu acho que não é diferente também pro meu parceiro, né, Márcio? É isso. Eu já tô no grupo, vão fazer 7 anos, né? Chegou com 10 anos de idade, né? A verdade, quase isso, porque... É que você já tem uma convivência com eles há muito tempo, né? a gente... Não convivência diária, né? A gente sempre frequentou as rodas de samba, ia no Cacique e tudo mais. Mas eu tô com 41 agora. E... Idade bonita. Não é bom, Idade cara? Então, bonita. Eu que já passei por isso. Eu tô com 41, mas a gente, como eu costumo dizer, né? A gente cresceu ouvindo Fundo de Quintal, né? Fundo de Quintal faz parte como diz hoje a playlist, antigamente era a trilha sonora, né? Fez parte da nossa trilha sonora de sempre. E aí, quando chega uma certa idade, a gente tem a oportunidade de estar perto das pessoas que a gente sempre admirou, né? E eu costumo dizer que eu tive a felicidade um pouco maior, né? Porque quando eu cheguei no Fundo de Quintal, eu ainda peguei o seu Birani tocando com a gente. Que legal. Né? Que é irmão Ele do nos seu deixou Bira. em 2020, Em 2020, né? Ainda peguei o seu Birani tocando com a gente, que era uma pessoa não tem palavra para dizer que era um cara sensacional, incrível. De uma serenidade muito grande, uma generosidade muito grande. Uma sorte, né, de Foi vocês. uma sorte, uma Ele me felicidade mostrou a muito grande. Broadway. Meu chapinha, vamos ali comigo. Levou a gente na sério? Broadway, levou e tava aí. Pra passear na Broadway. Sabe? É muito bom. E assim, você tá com as pessoas que cavaram esse poço para a galera do samba beber água hoje, né? Isso é uma galera hoje que vive do samba. A gente, nós novos, também vivemos da música, da arte hoje, né? Que é bem difícil no Brasil viver da arte, né? E a gente consegue viver da arte no Brasil. A gente agradece esses caras que cavaram esse poço para a gente poder beber essa água limpinha hoje. Lindo demais. Agora, vocês falaram isso, né, de estar presente. Eu vou muito à roda de samba aqui em São Paulo, né, que é onde eu moro, mas sou carioca e tal. E quando você vê as rodas de samba, elas são 90% de músicas do Rio de Janeiro. Sim. E é 90% de músicas do Fundo de Quintal. Né, porque dali, né, toca o Jorge Aragão quando ele escrevia para o Fundo, toca o Almir Guineto quando ele escrevia para o Fundo. Então, como é que é para o senhor saber que qualquer lugar do Brasil, qualquer roda de samba, 90% das músicas são do Fundo de Quintal? O Fundo de Quintal virou uma marca registrada e um livro aberto à cultura da música popular brasileira de respeito ao samba autêntico e samba de raiz. Tem uma identificação que, graças a Deus, eu não tenho nem palavras para pronunciar
e um reconhecimento, principalmente a vocês dos meios de comunicação, que nos dá espaço para conquistar. É muita coisa para se falar, a gente ia ficar falando aqui o dia todo. E além de ser um grupo que se tornou o grupo mais premiado do Prêmio da Música Popular Brasileira, criadores de talentos. Se eu começar a falar aqui o nome de tantos que passaram por aqui, que hoje em dia fazem carreira solo, eu ia tomar teu tempo todinho. Mas, como público, os meios de comunicação já têm consciência disso, que quando sai um elemento de um grupo, normalmente o grupo acaba, fica difícil de continuar. Aqui não, nós somos criadores de talento, como nós temos dois novos talentos, que está sendo muito importante para a gente, que são relevantes mediante ao processo anterior de nomes consagrados que saíram. Eles são uma continuação. Então, quando eu estou com a imprensa, eu costumo relatar, às vezes até me pronunciar um pouco mais, porque é sempre um prazer saber que você colocou quem saiu e quem nós colocamos realmente é digno do nosso respeito, da nossa admiração, porque é uma complementação. Sempre é como um time de futebol, que sai um jogador, aí eles contratam outro jogador bom, e o bom jogador joga de uma maneira que faz com que a identificação ainda se torne muito mais notória. Seu Bira, o senhor consegue contar para a gente de como que nasce o Fundo de Quintal? Porque tem a ver com os fundos ali do Cacique de Ramos, a Tamarineira, a Bete Carvalho. Conta um pouquinho para a gente dessa história. É porque o Cacique de Ramos, quando foi criado, não foi criado só em função do carnaval. Foi criado em função de nomes consagrados da música popular brasileira, Donga Pixinguinha, Honório Guarda, Gastão Viana, João da Baiana, essa turma toda. Meu pai me levava para a casa dessas pessoas. Olha meu amor, esquece a dor da vida, deixa o desamor classificando a avenida. Bete Carvalho era da Bossa Nova. Era da Bossa Nova. Então, além do samba, a maioria de jogadores, se eu ficar falando aqui, a maioria tudo passou pelo Cacique. Eu vou falar quem levou a Bete Carvalho para o Cacique de Ramos. Foi Alci, jogador do Vasco da Gama, um dos grandes jogadores do Vasco da Gama, que convivia dentro do Cacique. E ela era da Bossa Nova. Então, ela se interessou, me chamou Alci, que ela era amiga do Alci, que ela gostava de futebol, e o Alci jogava no Vasco da Gama, e era amigo dela. Aí ela falou, poxa, Alci, eu tenho uma vontade de conhecer esse tal de Cacique de Ramos, que lá é impressionante, que só canta samba autêntico, samba de raiz. Eu tinha vontade, porque eu queria assimilar isso também. E simplesmente o Alci, que convivia lá dentro, era amigo dela, levou ela um dia no Cacique. Quando ela chegou lá, que viu aquelas reuniões, como eram feitas na casa dos mestres de outrora, né? Feijoada, mocotó, cerveja, cachaçinha, aquela coisa toda, mas era coisas assim simbólicas, entendeu? Que começava numa tarde de sábado, ia terminar no domingo de madrugada após. E muita fartura de comida, de bebida, entendeu? E não se via essa tal da droga, que a gente não aceita isso também. Respeita quem tem sua vontade lá, mas aqui no fundo nós não assimilamos essas coisas, entendeu? Então, nós construímos tanto, que eu aprendi a ter uma identificação com essa história deles, que eu ia para a casa deles. Nós criamos o Grupo Fundo de Quintal, por onde já passou grandes nomes, além dos grandes nomes que passaram, nós estamos com 2 jovens talentosos que estão representando dignamente aqueles de outrora que passaram por aqui e se tornaram notórios. Esses 2 já são notórios também. Mas por quê? Porque a sensibilidade deles de assimilar o que os de outrora faziam. Eu não estou resumindo muito, porque é importante dizer que uma andorinha só não faz verão. Eu sou o único, ainda da turma antiga, que permanece dentro do grupo. E se eu não tivesse jovens como esses 2 aqui, no Grupo Fundo de Quintal, o grupo não seria hoje uma marca registrada e ter um meio de comunicação como nós estamos tendo aqui, agraciado por Deus e reconhecendo a você por estar fazendo entrevista para falar a respeito da história. É muita história, nós temos que resumir, entendeu? E nós agradecemos a vocês, os meios de comunicação. Isso aí eu posso falar Pode contar para a gente. Com convicção. Normalmente, o sambista, eles, além de ser o sambista, eles faziam em suas residências, entendeu?
assim, almoços, mas tinha que ter o samba autêntico, o samba de raiz, relevando aqueles de outrora, né? Que eles continuaram, entendeu? Então, ele nos levava para a casa deles e a gente ali aprendendo aquilo tudo. Eu fui aprendendo, eu digo, eu vou criar um grupo que, se Deus quiser, vai ser o grupo que vai representar dignamente esses grandes nomes de outrora que foram o nosso livro aberto, a nossa carteira, a nossa identificação. Quer dizer, é uma continuação, como diz a nossa música. O show há de continuar porque existem nomes que têm identificação assimilando o que era feito outrora. Conhecemos o mundo todo, já conhecemos o mundo todo. Então, eles, como os novos, eles podem falar de quando eles entraram, como eles se sentem, como eles estão aqui, que eu tenho certeza que eles só vão falar bem e são jovens que merecem meu respeito. Até queria saber de vocês mesmo, né, começando pelo Márcio, como que foi o dia que você entrou? Você vai entrar no Fundo de Quintal, como é que foi esse caminho até assumir? Caramba, foi complicado, né? Complicado pela emoção, né? Mas... Conta assim, tipo, estava em casa, deitado na rede, tomando uma cerveja, me ligaram, como é que foi? A gente teve indicação de várias pessoas, pessoas que já trabalhavam com fundo, o Arlindo também indicou e tal, que me falou pro Ronaldinho, e o Ronaldinho me levou no Cacique, Na verdade, eu fui levar um instrumento pro Ronaldinho, ele não me falou o que era. Ele falou, cara, vamos lá no Cacique pra te dar o teu banjo, pra ele levar pra consertar, trazer pra São Paulo. E aí eu fui, quando cheguei lá, ele falou, presidente, vou botar um menino aí pra cantar aí, meia dúzia de música aí e tal. E eu não levei mal, assim, não levei... Muito a sério? A sério a coisa, porque eles já iam apresentar um outro integrante, né? Naquele dia, né? E aí me colocaram para cantar. E aí cantei os sambas do fundo e tudo mais. O Serenão ainda fez uma brincadeira comigo. Pá, vai lá, isso vai dar mole e tal. E aí passaram uns 2, 3 meses assim, aí eu recebi uma ligação do antigo empresário do fundo, que era para fazer um ensaio. Um ensaio no dia 7 de setembro, acho que foi isso, 7 de setembro, acho que foi um feriado. 2015? 2015, Eu sei. 7 de setembro de 2015. Aí eu fui fazer o ensaio, e aí quando chegou a tarde, assim, umas 3 horas da tarde, eu recebi essa notícia. Essa notícia. Você não desmaiou, não? Hã? Você não desmaiou, não? Não, eu fiquei achando que era brincadeira. Eu falei, está de brincadeira, não vai. Daqui a pouco eles vão colocar alguém e tal. Daqui a pouco vão colocar alguém, já estou 7 anos. 7 anos. Com licença, a brincadeira acabou acontecendo que eles estão até hoje. Pois são os principais. Era sério, né, seu Bira? Era sério. Eu posso falar isso por eles porque se o Fundo de Quintal é uma referência, desculpa até eu interferir, é uma referência dentro da música popular brasileira que criou novos talentos, como eles são novos talentos, que assimilaram todo o nosso projeto cultural do samba autêntico, como era feito na casa dos grandes nomes de outrora. Desculpa eu ter interferido, porque quando fala de vocês, eu me sinto orgulhoso de ter vocês conosco, legal, porque vocês estão sendo importantes na identificação do Grupo Fundo de Quintal com a música popular brasileira e com aquela referência de outrora que passaram por aqui, infelizmente morreram alguns, e outros também saíram por alguma necessidade. E eles estão dignamente representando. Eu assino embaixo esses dois. Eles ficaram no lugar dos antigos, mas de uma forma tão pura, tão significante, que o Grupo Fundo de Quintal se sente reconhecido pela imprensa, como estamos tendo agora essa identificação através de vocês, que vocês é que são responsáveis por isso tudo. Essa identificação que ele diz é uma coisa que você perguntou algumas perguntas atrás e tal, sobre todos os sambas de São Paulo, tá no Brasil, né? Estarem cantando samba do Fundo de Quintal. Essa identificação é a mesma nossa. É a mesma identificação que passa pela gente, né? A gente crescer nas rodas de samba, fazer as rodas de samba. Quantas rodas de samba a gente já participou antes de entrar no Fundo de Quintal, né? E a gente sempre cantou Fundo de Quintal, como outros artistas. Como você citou, o Mig Neto, Jorge Aragão. Eu que não tenho roda, não toco nada, canto Fundo de Quintal. Exato, entendeu? Então é isso, essa identificação que ele sempre cita, vem da nossa criação, tanto minha quanto o Né Júnior. Desde criança.
Aquela coisa, o fundo de quintal não gosta de mexer na receita. Aquilo que está dando certo já há 40 anos, você vai mexer hoje? Claro Será que você não. tem coragem de fazer um negócio desse? Então, quando ele fala de identificação e que você citou de 90% do repertório tocado nas rodas de samba, aquele música do fundo de quintal, eu acho que vem muito também da qualidade dos compositores que por aqui passaram. Claro, vem muito disso. E escolha de repertório, porque não adianta nada ser o compositor, porque o compositor faz música ruim, sim, ele só não mostra. Isso aí todo mundo vai concordar comigo. Às vezes tem um dia ruim, né? Como é que eu vou mostrar essa música aqui no fundo de quintal? Ninguém Não, acerta essa o tempo não. inteiro. Vou mostrar essa daqui. Essa daqui, ela tem mais possibilidade do que essa. Então essa coisa, essa peneirada, né, essa escolha de repertório, faz com que um álbum inteiro, né, como esse que você está aí, um álbum inteiro seja aproveitado para ser colocado como música de trabalho. O álbum inteiro, isso é difícil nos dias de hoje. Onde você pega 3, 4 faixas, e essas 3, 4 faixas vão ser para ser trabalhadas e as outras não. Não, aí, nesse caso, não. O repertório era tão bem escolhido que as rodas de Tem samba uma de música hoje não ruim, tem. né? Dos É, discos, é difícil, impressionante. não, É A única, que aconteceu, né, Márcio? a única coisa que eu ainda não aprendi aqui no fundo de quintal foi sambar. Eu não sei sambar. Mas seu Bira tá sambando bonitinho, seu Bira miudinho é até hoje. sensacional. Isso aí é excelência dele, né? É uma elegância, né, gente? É É elegância. impressionante. Isso aí, eu ainda não peguei essa aula prática com ele, não. Só fico observando. Quando ele manda um sambar, puxa vida, chega a dar um frio na barriga. Porque eu tenho os 2 pés esquerdos, entendeu? Miudinho, meu bem. Olha que é bem miudinho. Miudinho, meu bem. Daquele mata-borrão que eu gosto. Aí, moleque. Todo no tom pastel. Olha que é bem miudinho. Eu queria saber da sua entrada no filme. A gente mais pretinho, a gente costuma ter a mão quente, né? Por isso que a gente não faz sushi. Nesse dia da ligação, em 2011, a mão ficou gelada. A mão ficou gelada, eu falei, pô, minha cara tá gelada, o que aconteceu? Eu vou ter Porque um teco aqui. músicos que participavam, né, dos shows, os músicos do Fundo de Quintal, eles foram na roda de samba do grupo que eu fazia parte antes e chegaram assim, Júnior, estão falando do seu nome lá no Fundo de Quintal. Eu falei, mas como assim? Tô falando mal de mim. Falando do meu nome? Poxa, que legal, que bacana. Inclusive, o Birani vai te ligar. Birani, como é que é aquela lá do Micael Baryshnikov? Michael Jackson não pode. Estende à esquerda, estende à direita, vai alternando agora. Vai. Olha que é bem miudinho. Olha que é bem miudinho. E no outro dia, meu chapinha, bom dia. Eu, Que Com eu licença, fiz? o Birani é meu irmão que fez parte do grupo. Isso. E ele era estudioso, ele era um cara que procurava ver as coisas melhores em função do grupo Fundo de Quintal. Por isso esse moço está aí. É verdade, ele me ligou, eu escutei aquela voz grave, eu falei, poxa, mestre, tudo bem? Bom dia. Meu dia ficou bem melhor agora. Meu chapinha, isso foi uma ocasião extraordinária, porque o Flavinho Silva estava passando por um momento difícil em questão de saúde. Isso foi em 2011. E aí não deu para eu poder tá ali, pelo menos fazendo uma substituição, mesmo que breve, no lugar do Flavinho Silva, porque eu tinha um contrato com um grupo e tinham 5 músicos tocando na minha voz no outro grupo. Isso é quebrar um pouco as pernas do outro grupo. Então, houve um problema contratual. Em 2011 não deu para eu estar ali, mas esse convite foi reiterado no finalzinho de 2016, começo de 2017, onde houve a vontade do afastamento, né, do Ronaldinho. Ele mesmo falou comigo, o Ronaldinho falou comigo. Ele vem cá, toparia fazer lá um ensaio, um teste para ver se... Falei, claro, mas só que nesse dia eu chamei aqui. Tomei muitas para poder ficar tranquilo. Eu fiquei tranquilo até demais, fui lá, fiz o teste. E foi engraçado que na semana seguinte, entra no meu carro aqui, o empresário, falou, entra no meu carro aqui que a gente vai numa roda de samba. Aí chegou nessa roda de samba, o camarim estava todo mundo do Fundo de Quintal e o Ronaldinho fez a seguinte pergunta: você quer cantar na parte das músicas românticas ou no partido alto? Assim, do nada. Assim.
Falei, Foi no Cura Ressaca, né? foi lá No Cura Ressaca, mesma no Cura hora. Ressaca. dentro da Ilha do Governador. Falei, pô, que legal. Eu lembro bem. E de lá pra cá, eu já completei 6, mas 7 anos, e a gente estamos indo aí. Cantou Um Lindo Sonho, não foi Um Lindo Sonho? Foi. Um Lindo Sonho, lembro. E aí um bocado de partido alto lá também foi legal. Foi legal, foi bacana. Isso acontecer, tanto faz, já me fiz por merecer. Do repertório do fundo, assim, vocês conseguem selecionar, porque assim, são 46 anos, é difícil, né? E muitos 33 clássicos. álbuns, né? 33 Exatamente. Vocês conseguem selecionar, assim, música preferida? O senhor Bira consegue também lembrar alguma música, assim, que vocês gostem mais? Eu tenho que continuar, Você falou Sim. tudo. não é? Falou tudo. É até pela mensagem que a Sim. música mostra, né? Que representa. Você falou aí uma verdade aí que merece respeito. Merece respeito Sim, também, é uma merece música. respeito, Também é uma música que a gente gosta muito. merece respeito também. A Amizade é uma música que. Nossa, é lindíssima, Não né? é? Que coisa linda, hein? Somos verdade. Quero chorar. Eu tô dentro do fundo de quintal, eu não estou preocupado, porque os dois que entraram preencheu a vaga de todos aqueles que passaram. Então é importante pra caramba esses dois junto com o fundo de quintal. Eu queria... Pode desculpa, falar, Márcia, fala. Esse álbum que você. O Mapa da Mina. Mapa da Mina, eu acho que é um álbum marcante, que se eu não estou enganado, é o álbum que o Rio do Hora entra, né? Sim, sim, É o primeiro álbum do Rio do Hora, né? sim. Com fundo Tá de por aí, quintal. daqui a pouco É. o pessoal cata aí pra mim. Não, Deixa é. que tá por ali. E é um maestro da maior importância, uma pessoa Sim. que a gente tem um carinho muito grande. Uhum. Cara, um ser humano incrível, que mudou a sonoridade, né? Um legado da sonoro marcante. Né? Marcante, Tem um legado aqui. Muito, muito. Os Trouxe arranjos. os violinos, né? Os arranjos de orquestra para o samba. É justamente isso que eu queria perguntar, porque era uma roda de samba, né? Até vocês irem para o estúdio, gravar, e vocês mudam realmente a cara do samba. O fundo de quintal, né, seu Bira, muda a cara do samba. O senhor troca um pandeiro de um jeito diferente, o Birani coloca o repique de mão, né? Instrumentos Ele que não criou, faziam ele que parte. criou. Como é que foi para o senhor trazer essas novidades assim para dentro do samba? Olha, foi mais um movimento cultural em respeito ao passado dos grandes nomes que fazem sua residência e que nós procuramos assimilar tudo como eles faziam, entendeu? Por isso que o Grupo Fundo de Quintal não é qualquer um que pode entrar no Grupo Fundo de Quintal sem desmerecer qualquer outra pessoa. Tem que ter talento, tem que ter um estado de espírito para voltar lá atrás, para a gente continuar sendo o grupo que é o digno representante dos mestres de outrora que criaram o samba autêntico, o samba de raiz, e fazia suas reuniões em suas residências, que virava 1, 2 dias, com mocotó, rabada, muita cerveja. Bem levinho, né? A pingazinha que eles adoravam, a pingazinha, entendeu? Então, essas coisas todas estão fazendo com que, hoje em dia, nós somos reconhecidos por ser um digno, modesta à parte, representante deles na música popular brasileira. Não tem outro. Não tem. O Grupo Fundo de Quintal tem um modo muito peculiar o Márcio Alexandre, fã do Fundo de Quintal. Eu acho que o Fundo de Quintal é um divisor de águas no samba. Porque antes do Fundo de Quintal, a batucada era de uma outra forma, era um outro formato, era uma outra visão de batucada. E aí, quando chega o Fundo de Quintal traz o pandeiro do presidente, que é um pandeiro totalmente tocado de uma forma diferente. Tem um repique de mão criado pelo Birani, que é inimaginável até então, né? O cara criou Criar um instrumento, né? colocar e o instrumento pegar, Sim. sabe, em todas as rodas de samba e tudo mais. E ele ensinou muita gente a tocar o instrumento, ele próprio foi ensinando as pessoas. E o Sereno, que trouxe um instrumento que até então era usado, como ele fala, em trios de bolero e tudo mais, ele adaptou. Fez um formato que ele adaptou para o samba. Tambora? Ele chamava tambora. Tambora, isso. E aí virou o tantã, quando o Sereno traz e adapta ele ao fundo de quintal. Inclusive deu esse nome, né? De Tantã foi o Sereno que Foi deu ele esse que nome. deu, Ele que né? deu esse Tinha outro nome.
Aí o Almir Neto que traz o banjo para o fundo de quintal, né? É um grupo, Ademir Batera, que traz uma levada muito A peculiar. gente falou da receita. A receita se dá muito pela maneira de tocar esses instrumentos, Sim. porque não adianta ser o banjo com a sonoridade que tem, um instrumento de origem africana, mas sendo tocado com uma batida de cavaquinho. Que é outra Não, é um coisa, banjo né? batido com uma batida peculiar de banjo. E o Birani, ele criou o repique na necessidade de ter um instrumento intermediário entre o grave da tantã e o agudo do pandeiro. E queria um instrumento que conversasse, que fizesse a interlocução entre pandeiro e tantã. Então, essa coisa de repique, pandeiro, tantã, banjo, cavaco e violão, depois com um molho de bateria, e não mexer nesse formato, não mexer na maneira de tocar, é que dá essa longevidade aí do grupo, porque é uma receita que dá certo, que ninguém vai mexer. Pô, bolo gostoso você mexe, mas De jeito nenhum. não tem E como. a grande graça, talvez o Júnior também possa confirmar sobre isso, a grande graça de você chegar no fundo de quintal e tocar é você se encontrar quanto músico, porque cada músico tem a sua forma de tocar, a sua levada, a sua onda, né? Mas o fundo de quintal tem uma marca registrada, então assim, a gente tem que se achar naquele ambiente, né? Você Encontrar faz ali, outra né? onda, tu toma caixote. Mas Sabe? Então é muito interessante isso, a gente chegar e conseguir... Assimilar, vocês Assimilar, assimilam, porque a gente não podia botar qualquer um dentro de um grupo Sim. que já era reconhecido como os mestres de outrora, entendeu? Então tinha que ter aquela identificação, ver o cara que assimilasse, tocar aquele banjo bem legal, gostoso, como esse moço aqui toca um instrumento de corda, entendeu? Esse outro aqui, assimilar também da maneira que assimila, não existe igual, sem desmerecer qualquer outro, não existe igual. É algo que foi Deus que nos deu condição de encontrar dois jovens que realmente assimilam Conseguem perpetuar essa história, né? toda a nossa trajetória, Sim. todo o nosso processo em torno da música popular brasileira. Por favor, entendeu? repete 3 vezes isso aí, ó. Pode falar bastante disso aí, né, presidente? Vai dar essa moral pra Esses dois gente. aqui. Não, mas eu falo porque é a realidade. Porque senão vocês não estariam. Não é qualquer um que pode entrar. Mas, presidente, poderia fica entrar meio no grupo. complicado pra gente. Eu te Oi? falo assim, vem cá, tu vai tocar esse cavaquinho assim mesmo, vai tocar esse banjo. Tu tem coragem de mudar isso? O presidente, ele fez uma 40 pegadinha. anos, dando certo. Quando, no dia Uma pressão quase, né? No dia que eu fiz o teste, tiveram mais pessoas. Eu acho que o Júnior também participou. Sim, foi sim. e tal. Para chegar aqui. E aí foi muito engraçado, porque quando eu acabei... Eu não sou um sambista. Lógico, todo sambista aprende um pouquinho do verso, né? Aprende um pouquinho de cada instrumento e tudo mais. Mas eu não sou esse versador como outros têm aí. Tem o Gabrielzinho de Irajá, que é incrível. O Xande de Pilares, que sabe? Sim. São pessoas especialistas, né? Sabe? Os Verso de outroras, improviso, Zé né? Pagodinho, Sim. o Mig Neto, falecido Denis de Lima, esses caras, o Renatinho Partideiro. Esses caras são especialistas em verso de improviso. Exatamente. O que não é a minha praia, Nem a minha. sabe? Que não é a minha praia. Muito embora eu gosto muito dessa... E aí, quando acabou o teste, eu falei, eu acho que eu tirei pelo menos uns 9,5, 9 Quase nota de escola de Eu acho que samba. eu me dei bem. Eu pensava comigo, acho que eu me dei bem. Aí, quando eu tô saindo pela porta, o presidente falou, menino, vem aqui. Você sabe improvisar, fazer uns versos de improviso? Volta aí, vamos cantar uns partidos altos aí pra ver se você faz mesmo. Eu falei, nossa, ele Vai podia ter cair feito minha nota, tudo, já né? ficou. E acabou que deu certo ali, né? Acabou que deu certo. A gente fez assim uns 5, 6 versos ali, rolou, ficou legal, ficou engraçado. A gente fez uma brincadeira com cada um. Aquele dia dava pra... A gente tava... Já tinha passado o teste, parece que relaxou. Se a gente faz isso antes, ia dar super errado, mas ele fez no momento certo. Foi na hora certa. Porque quando Exatamente. acabou daquela relaxada, né? Que... Samba contextual, aquele samba que ele não deixa de acontecer hoje, porque ele carrega uma maneira que é marcante. Sim. E você não vai mexer assim, aleatoriamente. Pensei aqui numa coisa. Não, a gente faz uma pré-seleção em casa. O engraçado é que as pessoas que são ícones do samba, compositores do samba, a galera que já está mais tempo no samba que a gente deu uma cobrada na gente, sabe? Sim. Eu lembro que eu cheguei no Cacique, numa das rodas de samba de quarta-feira, aí o seu Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é um cara que eu tenho o maior Ele respeito. faz a Feira das Iabás Feira lá, das todo Iabás, mês um cara lá em que eu tenho Oswaldo Cruz, maior que é minha carinho. terra. E ele tem maior carinho comigo também. Sim. E aí ele estava parado assim na entrada, assim, tem parte do camarote ali do presidente embaixo.
E aí ele tá ali em pé ali, aí conversando com mais outro... Eu não lembro quem era que estava conversando, acho que era o Márcio Vanderlei, não lembro. E aí passei por ele e falei, ô, seu Marquinhos, tudo bem? Ele falou, vou saber se vai ficar bem, porque, meu filho, eu conheço você tocando, mas cantando não sei e tal. Aí eu pensando comigo, ih, rapaz, vem. Você foi murchando, assim, né? Aí eu falei, caramba. Aí quando ele falou, vamos lá, uma força. Aí quando acabou a roda de samba, quando eu voltei, ele falou, tá de parabéns, meu filho. Tá aprovado. Já pode entrar no fundo de quintal. Meu filho. Não, eu já tava há alguns meses, eu acho que eu tava aqui uns 3 meses, 2, 3 meses. Aí ele falou, pô, a gente tava preocupado, porque o fundo de quintal é a nossa referência, então a gente tava preocupado de não entrar alguém que fosse resolver aquele problema ali naquela hora de chegar e cantar e tal. O Márcio é mais democrático, né? Quando me perguntaram se eu sabia determinada canção, determinado título, que não me recordava da letra e tal, eu fui mais covarde, eu mostrei uma minha. Não, tem essa aqui. Mas que é minha? Ele, então essa então, encaixa. tem que ser coisa que tem a ver, né? Exatamente. Eu tenho que me defender. Por isso tá dando certo o negócio na receita do bolo. Verdade. Agora a gente estava falando aqui, né, de o show ser continuado. Seu Bira, são 86 anos de idade, com uma elegância. O homem é bonito, né, gente? Bonito, elegante e uma energia que o senhor faz show. Fizeram show ontem, fazem show hoje à noite, tem uma agenda lotada. Como é que o senhor aguenta? Eu saí quinta-feira, tô cansada ainda, gente. Essa eu vou responder pra ele. Ele faz jiu-jitsu, não é isso aí, presidente? isso aí. Sério mesmo? O homem da academia, lutador de boxe. Sabe se alimentar. Alimentação. A alimentação tem toda uma regra. Só assim. Não uso drogas. Nunca usou nada. Mas a cervejinha o senhor É gosta? logo essa coisa para falar logo, porque eu não uso mesmo. Nunca usou nada, E graças lamento a Deus. aqueles que usam, Sim. ouviu? Porque eu acho que a gente tem que procurar se manter, quando se envolve em movimentos assim culturais de um contingente muito grande, a gente tem que saber lidar com as pessoas. E eu, graças a Deus, eu posso dizer, eu tenho identificação com qualquer um, em qualquer lado, porque eu nunca usei, entendeu? Nunca usei, nem vou usar, mas, sinceramente, eu me sinto feliz de ser um dos componentes que criou o grupo Fundo de Quintal, limpa, entendeu? Bonitão, né? Modesta parte. Então, simplesmente. É tão gostoso, né? É tão gostoso dois jovens falar assim, né? cheiroso. A gente chega a uma certa idade, entendeu? Que a gente vê o jovem falar e tem um incentivo como se eu fosse um livro aberto para eles. Eu agradeço a vocês as palavras de vocês, isso é mais entendeu? fácil. E vocês é a continuação disso tudo que está aí. Eu não sei até quando Deus vai A gente me fica dar Agora é vida. eterno, seu A Bira. cartilha entrou aqui, a cartilha é certinha, a cartilha aqui. Mas você está vendo, estou lidando com dois jovens que têm diálogo. A gente aqui está conversando há um tempão, mas a identificação e a maneira de se expressar, de extravasar, é tudo dentro do contexto. Sim. Não é verdade? É muito interessante quando a gente chega nos shows assim e tem crianças que chegam e vão até ele falar. Pedir a bênção, né? Crianças, Sim. adolescentes, pessoas mais velhas até, contemporâneo a ele, sabe? Sim. Mas assim, as crianças eu acho que impressiona mais porque, não é supondo, é verdade, né? Eu perguntei à minha filha, você sabe quem é o Michael Jackson? Minha filha falou, não. É porque Minha filha tem 12 tá tudo anos. tão rápido, né? Que Pois os é. ídolos estão se perdendo, assim. As pessoas não estão conseguindo lembrar, acompanhar. mas ela sabe quem é o Bira Presidente, sabe? Ela sabe quem é o Jorge Aragão, ela sabe quem é... Bem Arlindo melhor, Cruz. vai, Arlindo do que sabe. Cruz. Michael Jackson a gente ama, mas assim, muito mais importante. Entendeu? Não, eu fiquei muito orgulhoso com isso, sabe? Sim. Fico muito orgulhoso. Eu acho que o privilégio da gente ter grandes artistas no Brasil, né? Não desmerecendo os de outros lugares, mas Sim. no Brasil a gente tem uma riqueza cultural, né? Uma riqueza cultural e, além de tudo cultural, a gente tem uma riqueza preta que a gente está conseguindo trazer à tona, né? Porque muito foi esquecido, muito foi afogado, A né? tentativa, literalmente, afogados, né? E apagados, né? Tentaram apagar a nossa história, né? Por quantos anos a gente não via
pessoas, né, na minha posição aqui, uma jornalista preta comandando um programa sobre esse assunto, né, e apresentando o jornal. E aí a gente sempre teve ali comandando a música, né? O samba é preto, o jazz é preto, o rock é preto, e tentaram fazer a gente esquecer dessas coisas, né? O Baco fala muito isso, né? O Baco é estilo do blues. O Baco é estilo do blues. E fala o samba é blues, o rock é blues. Exatamente. Tudo que foi demonizado Sim. e hoje é endeusado, né? Sim. Sobre a conversa com vocês sobre essas questões raciais, porque eu imagino que devem ter passado A gente muito vive por isso, isso, né? né? A gente vive isso. A gente Ainda, vive né? isso. A cor da gente sempre chega primeiro, não importa quem você seja, né? Exatamente. A gente pode fazer chover. Que a gente... A maior importância disso sabe? tudo. Uma coisa que pouca gente sabe sobre o fundo de quintal, e só quem passa pelo fundo de quintal que consegue sentir essa energia, sabe? Primeira vez que eu cheguei no Cacique, como integrante do fundo de quintal, a gente sente uma energia, eu senti uma energia muito grande. Coisa que pouca gente sabe fora do fundo, é que, como você falou sobre a negritude, se você queria conversar com a gente, todos nós do fundo de quintal, integrantes do fundo de quintal, somos iniciados em religiões africanas, né, de matriz africana. Tanto o Itaguaí, o presidente, eu, a Bibi, todos nós viemos... o presidente ainda tem uma questão católica, um catolicismo forte, né? Mas vem de uma família que a mãe era zeladora espiritual, era mãe de santo. Era filha da mãe menininha do Cantuá e tudo mais. Exatamente. Tem a tamarineira que eu falei no começo da história, razão. tem a ver com isso, inclusive, né? Júnior também vem, sabe, iniciado também, eu, desde criança e tudo mais. Sim. E agora há pouco tempo também estou desenvolvendo bastante isso. E assim, essa é a essência do fundo de quintal. A gente não é só preto na pele, porque tem muita gente que é preto e não sabe que é preto. Então a gente vive a negritude, a gente vive o preto. Tanto o sofrimento quanto as glórias. Né? Ainda são poucas, mas são poucas com bastante comemoração. Que bom. Né? Cada uma conquistada. Maravilha. Gente, eu já vou começar a encerrar, porque já estou tomando muito tempo de vocês. Mas eu quero agradecer demais por essa conversa. Assim, é um sonho de verdade realizado, né? Pessoal, profissional, estar aqui com vocês, de conhecer um pouquinho mais da história, conhecer um pouco mais pessoalmente. Agora me falta ir no Cacique de Ramos. Eu sou uma suburbana que nunca foi no Cacique de Ramos. Mas eu tenho uma desculpa aqui. Eu fui criada na igreja evangélica, aquela coisa que afasta a gente abre os olhos um pouquinho mais tarde. Mas eu vou chegar lá. Você vai sentir a energia que a gente que o Márcio citou. Sem dúvida nenhuma. Você falou da tamarineira, tem um fundamento importantíssimo. Religioso forte, né? Importantíssimo que, como você perguntou, se o Bira falava com a gente sobre isso. Ele falou assim, meu filho, já foi lá? Não, eu vou abrir a sala, você vai lá fazer as suas orações. Beleza, mas aí, para chegar nessa sala, a gente tem que passar embaixo de uma comeira mágica, e excelente, e gostosa, que te deixa bem. E, inclusive, tem até não sei se tem dentro do teu cavaquinho, mas dentro do meu banjo tem uma semente. Tem, no meu cavaquinho também tem uma semente de tamarindo. E isso a gente sente tem a semente de tamarindo. sabe? Se sente abraçado por aquilo. Aquele ambiente abraça a gente, que nos dá segurança de poder cantar um pouco mais relaxado. É muito simbólico, né? A semente que vai voltar a florescer. O Cacique não é só um bloco carnavalesco, não é só um representante da música popular brasileira de respeito ao samba autêntico, samba de raiz. Tem um lado espiritual muito forte. Os assentamentos. Muito forte. Tem. Assentamentos São nas coisas árvores. que nem todo mundo conhece, nem todo mundo participa, mas nós temos no coração, Todo mundo acima de sente, tudo, né? Deus. Aquela iba Após bonita. Deus, o lado espiritual de uma mãe menininha do Cantuá, que ela, dentro dos seus preceitos espirituais na Bahia, que a minha mãe foi uma das filhas de santo dela, entendeu? Me levou e ela, tudo isso, ela jogando os búzios lá, são coisas que eu respeito muito, ela falou que ia acontecer na minha vida. E dignamente eu criei o Cacique de Ramos, e lá eu dei continuidade ao que eu via na casa desses mestres de outrora que meu pai nos levava. Levava eu com meus 2 irmãos para a gente ir para a casa deles. Era festa, assim, era reuniões de famílias
bem constituída, não tinha droga, mas tinha muita cerveja, muita cachaça e mocotó, rabada, aquelas comidas, sabe? Entendeu? E começava assim... Homem é bom de garfo. 2 horas da tarde. Ele é bom de garfo, ele gosta. Começava 2 O horas senhor da gosta tarde. de comer, né? Oi? O senhor gosta de comer. Gosta, Como gosta gosta, muito. entendeu? Por isso que eu tô com essa idade, graças a Deus, e estou bem, Tá estou ótimo. forte, Fala estou bem. bem. Ela tá recebido Alimentação. na porta da frente, mas aí tudo acontecia lá no fundo da casa. Sim. Não tem aquela Fundo, pergunta exatamente. que você falou, né? A pergunta que você falou. Não, porta da frente, chegou e tal, mas sentia aquele cheiro, não tinha outro lugar Já para ia receber, não. no Vamos fundo. receber lá perto onde está o fogão de lenha, onde tá, o tacho com essas cervejas, com essas coisas todas que tinha nas reuniões, estava lá atrás, lá no fundo e tal. No Fundo de quintal. Para você sentir Como essa... o nosso nome é uma logística de tudo isso, fundo de quintal. Para você sentir essa energia quando chegar no Cacique, que seja breve logo a sua Sim, por favor. visita. Será um prazer. Chega lá e abraça aquela tamarineira. tamarineira, assim, que você vai sentir uma energia. Vou até chorar. Pode fazer seus pedidos, como vão gente lá fazer isso? É um patrimônio, né, do Brasil, do Rio de Janeiro. Com certeza. Eu fui criada na igreja evangélica, como eu falei, então não tive essa vivência, fui conhecer mais coisas depois, mas meus pais iam. Minha mãe saía no Cacique de Ramos, ela saía no Bafo da Onça e não me levou. Né? Ela teve a vivência dela, mas não vai chegar a mim. A gente já está começando a encerrar. Agora, o senhor falou de cervejinha. Vai tomar sua cervejinha hoje? Ele é Olha, do Porto. eu não tomo constante, mas nos dias que eu vou fazer meu show, Hoje meu tem. espetáculo, aí eu tomo muito, eu costumo tomar muito mais o vinho do Porto. Oh, chique Ele é ele. chique, é. O vinho do Porto, eu adoro o vinho do Porto. De vez em quando a gente fila essa taça de vinho dele também, a gente dá uma filadinha. É só para os presidentes, é só para os importantes. De vez em quando ele tá lá e dá uma moscada. Mas é a assim, a gente vai felicidade lá que eu encher uma tenho. taça. É a felicidade que eu tenho, porque a gente, quando constrói algo que se torna notório, principalmente em termos musicais, a gente tem que ter pessoas que vão de encontro àquilo que possa assimilar o que a gente faz. E esses dois aqui chegaram, dentre tantos que tinham fazendo teste conosco, eles chegaram e se deram tão bem que hoje em dia são representantes dignamente, que eu assino embaixo, do grupo, o que é o Grupo Fundo de Quintal. O grupo mais premiado do Prêmio da Música Popular Brasileira, não só dentro do Rio de Janeiro, como do Brasil. Conhecemos o mundo todo, levando a nossa mensagem do samba autêntico, samba de raiz, e ter meios de comunicação como eu estou tendo agora aqui vocês. Se não fosse vocês, nada disso teria acontecido, porque a gente não teria um meio de divulgar para retratar a nossa realidade do que nós assimilamos cantando e tocando o que é o samba autêntico, o samba de raiz, como os mestres de outrora. Que a gente não foge à realidade deles. A gente não modernizou um pouco as coisas, mas dentro daquele aspecto do que eles faziam notoriamente nas reuniões que eles faziam na residência deles, na casa dos amigos, mocotó, rabada, a cachaçinha, né? É isso aí. Quero mandar um abraço também pro Ademir Batera, que não pôde estar presente hoje, agora. Na nossa conversa aqui, do né? C- Mas tá o show junto. tá tudo certo. O mestre Sereno Sereno também. da Batucada. Serenão da Batucada. Mestre Sereno, Exatamente, meus parabéns. que não pôde estar presente aqui com a gente nesse momento, mas em breve, ou numa próxima oportunidade, que Por a gente favor. está junto. E o show coladinho também, aqui. né, gente? Eu nunca vi um show do Fundo de Quintal. É outro absurdo. Não posso acreditar nisso. Aqui. Vamos? É que essa semente aí dessa tamarineira floresça muito mais. Axé. Axé, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. Eu estou muito realizada, muito feliz. Hoje era meu dia de folga, gente, mas você acha que eu não ia estar aqui hoje? Quando vocês disseram que era, só pode sábado, vamos de qualquer jeito. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou com dor de tanto que eu estou sorrindo durante a entrevista inteira. Então, que o show continue. Obrigada, gente, Nós de agradecemos, verdade. né? Obrigado. Então, você que acompanha o podcast Pretoteca, foi uma honra estar com eles aqui, sempre estar com vocês acompanhando a gente. Até a próxima.